programa de hoje vamos conhecer uma profissão que foi regulamentada em 2010 e só pode ser exercida por profissionais diplomados. O intérprete da língua brasileira de sinais, a Libras. É pelos sinais e expressões que o intérprete e tradutor de Libras garante que pessoas surdas entendam o que está sendo dito. Pois é, e hoje vamos conhecer como esse profissional se desenvolve dentro dessa carreira, começando pela rotina do Luiz Fernando, que trabalha aqui com a gente. Eu sou o Luiz Fernando Siqueira, sou tradutor e intérprete de Libras. Quis ingressar nessa área de interpretação no mundo da Libras, principalmente por causa dos meus pais, que os meus pais são surdos, então dentro da comunidade surda eu sou reconhecido como um CODA, que é uma terminologia em inglês que significa Children of Deaf Adults, que é filho ouvintes de pais surdos. E eu sabia que para a gente trabalhar com o que a gente quer, a gente tem que gostar, ser bom e você realmente amar aquilo que você faz. E eu sabia que o que eu gostava muito, eu ainda gosto muito de ajudar as pessoas, e eu sabia que com a Libras eu ia poder ajudar muitos surdos. A minha rotina na prática é a gente chega, a gente já vê quais os programas a gente vai ter que interpretar, quais são os materiais que a gente já tem em mãos, a gente dá uma analisada, a gente dá uma estudada, e essa estudada que a gente fala é o que a gente chama de tradução, que é o quê? A gente estudar o tema, a gente ouvir o programa, a gente pesquisar alguns sinais que não é comum para nós, e aí a gente começa a interpretação. Aí quando sou eu que estou interpretando, sempre fica outra pessoa atrás da câmera no apoio, que às vezes, por exemplo, eu estou fazendo a sinalização, e aí às vezes na minha sinalização, a outra intérprete percebeu que eu esqueci algum sinal, ou que eu não fiz alguma coisa, eu estou precisando de uma ajuda, ela joga um sinal para mim, eu pego o sinal e faço aqui. Trabalhar como um intérprete tradutor de Libras, para mim, significa amor ao próximo. A gente é uma ponte, o intérprete é isso, é uma ponte entre quem está falando e quem vai escutar, né? Então é isso, para mim é gratificante você ser essa ponte na comunicação. Para conversar sobre a profissão, a gente recebe a Aline Ambrosio, tradutora, intérprete de Libras, que está na área desde 2014. Aline, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Obrigada. Muito Aline, bem-vinda. Exatamente. A primeira pergunta é, quando foi que surgiu essa profissão? A gente sabe que foi regulamentada em 2010, mas essa profissão ela surgiu antes? Muito antes, né? A língua de sinais que foi registrada, né? Um conde chegou aqui no Brasil, um conde francês, por volta de 1857 e foi fundado o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, desde aquele momento, já se existiam as pessoas surdas no país e, consequentemente, os tradutores e intérpretes, mas não de forma reconhecida legalmente e regulamentada. E como que funcionava isso, assim, antes de ser regulamentado? Como que os profissionais atuavam? Familiares, né? Então, geralmente, se os pais fossem surdos, o filho ouvinte, essa criança coda, como no caso do Luiz Fernando, que acabava sendo o intérprete dos pais, familiares, no espaço religioso, a língua de sinais se consolidou e se foi difundida, né? Então, não se tinha um registro para o tradutor e intérprete, se dava mais de forma informal. E hoje, Aline, existe um órgão responsável pela formação desses profissionais? Nós ainda não temos um sindicato, por exemplo, né? Então, nós temos a federação, a FEBRAPILS, dos tradutores intérpretes e guias intérpretes do Brasil. Temos associações de tradutores e intérpretes e as universidades federais que começaram a promover esse curso a partir, se não me engano, de 2006. E a língua foi reconhecida em 2002, veja, de 1857, somente em 2002 foi reconhecida como meio, não é língua, de expressão e comunicação das comunidades surdas brasileiras. Então, por isso que não tem também intérprete de Libras juramentado, porque não é reconhecida como língua, é meio de comunicação. Apesar de ser chamada de língua brasileira de sinais, não é conhecida como língua. Ainda não. É uma luta política, né, para que as pessoas se conscientizem, que o governo também, que se crie políticas públicas para que seja reconhecida como uma língua, né? Algumas pessoas acham que Libras é oficial,
Libras não é oficial. Libras é reconhecida como meio de comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras, segundo a Lei 10.436 de 2002. Mas está caminhando para isso acontecer, né? Você conhece aquela música assim, assim lentos. caminha a humanidade, em passos de formiga e sem vontade? Não por conta da comunidade surda, existem muitos movimentos para isso, mas infelizmente as coisas caminham muito devagar. Então, língua brasileira de sinais, a gente vê muito na mídia, né? A linguagem, não, é língua, reconhecida como meio. A gente luta para que tenha-se mais políticas públicas, educação bilíngue, na perspectiva bilíngue e por aí vai. A gente estava conversando aqui antes do programa começar, né, Aline, que você tem uma Isso. relação muito forte com essa profissão já Sim. desde a infância, né? Eu queria que você Exato. contasse um pouco da sua formação, como que você descobriu essa profissão, como você descobriu que você gostaria de fazer isso, como é que foi a sua Sim. formação ao longo do tempo? Bem, eu descobri que eu gostava de Libras quando eu tinha 8 anos. Eu tinha uma amiguinha surda chamada Bianca e ela usava aparelhos cor-de-rosas nas 2 orelhas. E eu percebia que a comunicação entre os tios, que eram meus vizinhos, e a família dela não era uma comunicação como eu tinha com a minha mãe e os meus irmãos. E eu pensava assim, poxa vida, um dia eu quero aprender a falar como ela com as mãos. E ela sempre fazia esse sinal aqui, que é o sinal de tartaruga ou lerda, para quem não sabe. Porque a gente acha que o surdo fala muito rápido, né? Mas eu sempre brinco assim, o surdo não fala baleiês, como diz a Dori, né? Oi, meu nome é Dori, né? Você diz, olá, tudo bem? O meu nome é Aline, né? Então vai ser igual. Esse é o meu sinal, né? O meu nome visual. Então, às vezes as pessoas acham que o surdo sinaliza muito rápido, mas é como a fala. Quando você aprende Libras, não sei se vocês sabem, assim como a sua fala tem uma entonação em português, em língua de sinais vai ter a mesma velocidade. É bem parecida. E aí depois você foi procurar especialização, depois de grande? Sim, quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, meados de 2008, eu estudava na Universidade de São Judas Tadeu, lá na Moca. Você fazia? Letras, português e inglês. Certo. E tinha a escola Neuza Baceto aqui na esquina e um pouquinho assim mais para frente tinha a CD. Então eu tinha contato com surdos diariamente, embora não sabia o que eles estavam conversando, né? Então eu sempre ficava curiosa, observando e pensava assim, poxa, como que eu vou explicar o que é análise sintática, morfológica, sujeito, predicado, com esse curso piloto que a universidade me ofereceu na época, de 20 horas, né? Então, assim, como a lei foi em 2002, as universidades tinham um período para oferecer o curso de Libras. Então, a minha universidade ainda estava nesse processo naquele momento. De transição ainda. Exato. Olha só, hoje nós estamos conhecendo a carreira de tradutor e intérprete de Libras. E no próximo bloco vamos explorar mais alguns detalhes com a Aline Ambrosio. Voltamos já. Existem mais de 300 variantes de línguas de sinais no mundo. Elas são responsáveis por boa parte da comunicação de surdos, que totalizam 466 milhões de pessoas ao redor do planeta. Aqui no Brasil, a Libras é a principal língua usada. E quem domina essa língua é a Aline Ambrosio, tradutora e intérprete de Libras, que hoje nos esclarece mais sobre essa profissão, né, Aline? Sim. Aline, sabemos que Libras é uma importante ferramenta de inclusão social e por isso também enfrenta alguns desafios. Quais as dificuldades do profissional para enfrentar o dia a dia? Inúmeras. Acho que a princípio é das pessoas compreenderem, primeiro, que Libras é uma língua, embora a lei esteja desatualizada e esteja lá como meio de comunicação e expressão. E isso impacta na vida dos surdos e impacta no nosso trabalho, porque o nosso trabalho é garantir e promover acessibilidade para as pessoas surdas com qualidade. Então, assim, às vezes os contratantes não compreendem que eu preciso de um tempo para receber o material, ler o material, entender na minha língua materna, para depois traduzir para Libras, treinar para no momento que eu for interpretar, assim como ele vai treinar a fala dele, eu preciso estar com a minha sinalização treinada.
né? E se eu não tenho esse material com antecedência, eu não consigo prever as situações, problemas de tradução e interpretação, desde questões culturais a questões linguísticas. Então, isso é um grande desafio, né? Um segundo desafio seria do espaço. Então, assim, geralmente as pessoas pensam em tudo no evento. E aí, quando falta 47 por segundo tempo, lembram do intérprete. E aí, assim, onde você organiza esse profissional? Ele vai ficar onde, por exemplo, no palco? Se é um evento, um seminário, ele vai ficar na coxia, ele vai ficar em cima, a iluminação está adequada, não está. Então, se a iluminação não estiver adequada, o intérprete cega no palco, ele não consegue ter o feedback das pessoas surdas que estão sentadas ali à frente, né? A pessoa teve a preocupação de organizar as primeiras fileiras para essas pessoas surdas. Se elas não estiverem ali, estiverem em outro espaço, elas vão ver o intérprete com a mesma qualidade se estivessem próximas, né? O tamanho da janela de libras, da resolução, que a gente fala para o cliente, olha, a janela precisa ter um tamanho mínimo, né? É como se você estivesse ouvindo uma música no volume 23, você vendo e ouvindo, e os surdos estivessem ouvindo no volume 5, porque a janela de libras é assim, né? Então o surdo fica tentando ver. E assim, você pode pensar, ué, Aline, mas como que isso impacta no seu trabalho? Por que isso é um desafio para você? Porque se eu fui contratada ali para acessibilizar aquele evento, e a qualidade daquela acessibilidade, não por minha conta, né? Por falta de orientação da minha parte, mas por falta da conscientização, educação que os clientes precisam ter, as pessoas, a sociedade, acaba impactando na qualidade do meu trabalho de forma indireta. Os espaços, as formas de contrato, ainda nós temos dificuldade, formação, né? Então, assim, aqui no Vale é uma região que a formação em tradução e interpretação ainda é muito carente. Então, às vezes o intérprete tem que se deslocar para outra cidade, outro estado, para ter uma formação de qualidade. As universidades públicas oferecem algumas formações à distância, mas voltadas para a prática de tradução e interpretação ainda é muito pouco. Agora, Aline, vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho, né? Em quais áreas o profissional pode atuar? Todas. Todas as áreas, os contextos sociais, quando vai a uma consulta médica, a uma questão jurídica na defensoria pública, na escola, no Ministério Público, a TV, área digital. Na verdade, a língua de sinais tinha de ser tão natural quanto a língua portuguesa, né? Mas, infelizmente, como eu disse para vocês, por uma questão de status, né, ainda não se tem essa igualdade, por questões políticas, políticas linguísticas mesmo, né? Então, é língua, mas ainda a gente percebe que a língua majoritária é a língua portuguesa e por conta da comunidade surda ser uma minoria, muitas das vezes acaba sendo invisível. Vamos torcer para que isso tramite rápido. Sim, sim. Mas, Aline, em quanto tempo hoje um tradutor e intérprete de Libras está apto para trabalhar cursando? Em qualquer língua, para você adquirir fluência, precisa de ter no mínimo de 3 a 7 anos de estudo, né? Então, você vai, como qualquer outra língua, fazer o curso básico, intermediário, avançado. Depois, se você quer trabalhar, né, como profissional, tradutor e intérprete de Libras, você vai buscar formação para este fim. Se você quer trabalhar na área do ensino, você vai buscar formação para a área educacional como professor bilíngue. E talvez a pessoa não quer ser o profissional da língua, quer apenas ser um utente, um sinalizante, para ter comunicação nos diversos espaços em que ela circula. Então vai trocando dependendo da intenção da pessoa, né? Sim. Agora vamos falar um pouco sobre a formação básica, né, para se tornar um profissional. Essa É pela seria a faculdade, básica. é pelo curso? Seria esses passos, né? Então, são dois tipos, né? O bacharelado. Bacharelado, licenciatura, né? Então, você poderia fazer, eu gostei de Libras, fiz o básico, intermediário, avançado, quero atuar como tradutor, vou procurar um curso técnico, não tem curso técnico, tem cursos de formação de 180 horas, mais ou menos, para tradução e interpretação, ou mais horas, depende da instituição.
Nós geralmente recomendamos instituições de surdos, porque é onde a língua, os falantes, né, os sinalizantes, ali está a língua, digamos que assim, natura, né? E aí, depois disso, a pessoa pode fazer letras libras, que seria uma possibilidade, com foco no bacharelado ou na licenciatura. E aí vai seguindo carreira acadêmica, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E tem uma diferença entre licenciatura e o bacharelado, né? Sim, a licenciatura seria para o foco no ensino da língua brasileira de sinais, tanto para pessoas surdas como para pessoas ouvintes, né? Tem o curso de pedagogia bilíngue, por exemplo, que é com ênfase em Libras, para que se tenha foco nessa formação na perspectiva bilíngue, cultural, construção de sentido, pensando de forma visual, diferente de nós ouvintes, né? Que a formação é ainda muito fonética. Aline, agora a língua brasileira de sinais, né, ela muda também ao longo do tempo? O profissional que estuda isso e que vai trabalhar com isso, ele precisa estar sempre se atualizando? Porque os termos na língua portuguesa também mudam, né? Como que funciona isso para Libras? Da mesma forma, né? Então, você precisa sempre estar em contato com a comunidade surda, em diversos espaços, né? Se você tiver contato com crianças, adolescentes, adultos, idosos, melhor ainda, porque você pega todas as variações, né? Diacrônicas, diafásicas, diastrática, de estilo, e aí você vai percebendo como em cada fase da vida as pessoas se comunicam, né? Dentro de um contexto, dentro de um grupo. Então, é muito importante esse contato com a comunidade, é fundamental. Para além do estudo, também o social com as pessoas. Porque se você estiver só ali nos livros e na universidade, assim como qualquer outra língua oral, você não vai adquirir, né? Você precisa de uma imersão cultural para que você passe a pensar como o outro pensa. Eu gosto muito desse sinal de perspectiva, Aleph, porque é como se eu dissesse assim, olha, aqui o meu óculos tem 1,75 de miopia e 1 de astigmatismo, vamos trocar? E aí você passa a olhar o mundo da forma como eu olho, da minha perspectiva cultural, da minha identidade. Então, eu acho muito bacana isso, quando você consegue absorver de fato essa perspectiva, né? E quando você precisa usar aquela língua, você utiliza, e quando não, você volta para a sua cultura e a sua identidade. Bem bacana, viu? No próximo bloco, vamos te dar as direções para se tornar um tradutor e intérprete de Libras com a Aline Ambrosio. Não saia daí, a gente volta já. Cerca de 5% da população brasileira é surda. Esse número equivale a cerca de 10 milhões de pessoas que necessitam de Libras para serem inclusas na sociedade. E hoje recebemos a Aline Ambrosio, que é tradutora e intérprete de Libras, para conhecer um pouco mais sobre essa carreira. Aline, vamos falar um pouco sobre o passo a passo, porque a gente sabe que tem diferença entre intérprete e tradutora, e existe essa profissão, intérprete e tradutora de Libras. Qual que é a diferença entre um e outro? O que cada um tem? Conta pra gente. O tradutor é aquele profissional que ele recebe o material, quer seja ele em texto, em áudio, né, independente da forma. Ele vai ter tempo para ele ler o material, se apropriar, treinar, gravar quantas vezes for necessário. Quem é tradutor e intérprete sabe do que eu estou falando, que a gente esquece do texto e volta 1000 vezes naquele trechinho. Aí você gravou, vai fazer a revisão. Às vezes a revisão pode ser feita por mim, que fiz a tradução, ou por outro colega. Eu particularmente gosto sempre de trabalhar no mínimo em dupla, porque você tem um colega para trocar informações, às vezes a forma de interpretar é diferente, as vivências, a trajetória. Então eu sempre penso que na dupla a gente pode complementar o trabalho um do outro, né? Soma, né? A construção é mais rica, é isso mesmo. Obrigada, Adriana. Soma. E aí vem a revisão. Se tiver que refazer alguma coisa, ele tem tempo para refazer. O intérprete não, é simultâneo. Então, por exemplo, se aqui tivesse um intérprete ao meu lado, ele estaria sinalizando o tempo todo a nossa conversa. Ele não tem tempo de cortar a gravação, está ao vivo. Então, ele pede desculpa e corrige e continua sinalizando. Né? Então, as correções são feitas ali simultaneamente.
Mas ele também precisa receber o material com antecedência, se apropriar e ter esse tempo de preparo para a atuação. E Aline, como se tornar um intérprete, então, de Libras? Precisa estudar a língua básico, intermediário e avançado, depois fazer o nível superior, né, em bacharelado, em tradução, interpretação, letras libras, especialização, e aí à medida que esse profissional, essa pessoa quer se aprofundar na carreira acadêmica, ela vai buscando outros degraus. Quanto tempo mais ou menos esse processo leva, Aline? Bem, digamos que a formação desse período, né, de cada módulo seria, se a pessoa ter um desenvolvimento satisfatório em cada módulo, costuma durar 6 meses aproximadamente. Então, seria 1 ano e meio, básico, intermediário e avançado. Aí vem o ensino superior, 4 anos de formação, de 3 a 4 anos. Especialização, 2 anos. Mestrado, 2 anos. Doutorado, 4. Quando eu vou para especialização em tradução e interpretação, as nossas especializações ainda são assim muito amplas. Então, nessa especialização, você vai aprender um pouco do contexto educacional, do contexto cultural, do contexto midiático, do contexto jurídico. Então, vai ser uma pincelada de todos esses contextos. No Brasil ainda não existe assim, eu quero fazer uma especialização para atuar somente na área médica. Sim. Ainda não estamos nesse nível, infelizmente. Mas esperamos que em breve, né, as coisas evoluam e seja possível. E hoje as pesquisas que tem, principalmente na UFSC, na UFSCar, são voltadas para a linguística, para o uso da língua em diversos contextos, né? Então, tem várias perspectivas de pesquisa. Às vezes a pessoa fez psicologia e ela quer entender como que é o processo do intérprete ali naquela sessão. São todos os psicólogos que aceitam? Não. Mas então como fica a comunicação? O psicólogo não é bilíngue, o sujeito surdo precisa de um atendimento. E como a gente faz, né? Aline, para a gente encerrar o programa, qual que deve ser a missão de um profissional que trabalha com Libras? Em qual perspectiva, Alif? Enquanto tradutor intérprete ou enquanto educador? Enquanto tradutor e intérprete, que é a sua profissão. Enquanto tradutor e intérprete, essa pessoa precisa ter ética. Eu acho que é a primeira qualidade que essa pessoa precisa ter. Que ela precisa ter consciência que ela não é o filtro de informação. Ela tem que receber a informação, transmitir com o mesmo acesso, qualidade, para aquela pessoa. Ela não precisa de um filtro, ela precisa de se comunicar de forma direta, ela precisa que o discurso seja fiel, ela precisa que o discurso chegue com a qualidade que você está me ouvindo, né? Eu acho que isso é o principal. E aí, depois da ética, ela precisa ter a consciência de que ela precisa de formação para isso, ela precisa ter contato com a comunidade surda e como qualquer outra profissão, a gente vai passo a passo, a pessoa não vai ficar fluente, dormi, acordei, oi, sou intérprete, não, vai demorar de 3 a 7 anos no mínimo para ela adquirir fluência e depende do contexto, né? Eu, como disse para você, eu comecei na esfera religiosa, quando eu cheguei na esfera educacional, eu disse, eu não sei Libras. Porque quando eu ia interpretar aula de biologia, não era a palavra, sei lá, lia o texto bíblico, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aqui é um texto metafórico, é outro contexto, é outra linguagem. Aqui, sei lá, um sinal de... Esse sinal aqui, fotossíntese. Eu capto a luz solar e ela transforma. E isso faz o oxigênio. Então, é muito diferente, né? É um outro contexto. Então, acho que é isso, você saber quem você é, em que nível você está da sua formação e onde você pode atuar. Talvez hoje, você iniciante não pode ser um intérprete midiático, mas percorra todos os espaços para que você consiga chegar lá, que você possa exercer o seu trabalho com ética, com qualidade e principalmente atendendo a comunidade surda com dignidade, que é o que eles merecem. Eles não precisam de dó,
eles precisam de dignidade, porque eles são cidadãos como nós. Maravilha, Aline. Muito, ó. Olha só, agora a Rafa nos espera na plataforma do conhecimento com algumas dicas para você que quer se tornar um tradutor, intérprete de Libras. Olha só que dado interessante. No ano passado, 2021, após o lançamento do filme da Marvel Eternos, a procura pelo termo Libras aumentou 250% no Brasil. Isso graças à personagem Macari, que é surda. E antes mesmo disso, durante o período de isolamento social, o curso de Libras foi o mais procurado por aqueles que buscavam uma profissionalização. Isso segundo a plataforma Go Cursos. Recursos que proporcionam acessibilidade também vêm crescendo bastante. Cada vez mais, emissoras procuram ser como a TV Câmara, ter 100% do conteúdo traduzido em Libras. Isso faz todo sentido, já que 5% da população brasileira são de pessoas surdas. Tudo isso faz com que a demanda por intérpretes de Libras cresça e o mercado fique favorável para aqueles que se identificam com a profissão. Legal, né? E é para você que se interessou que eu vou passar uma dica agora. O INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, oferece semestralmente um curso à distância e com duração de apenas 10 dias. O curso é gratuito e é uma ótima opção para você descobrir se gostaria de trabalhar na área. Acesse o link aqui ao lado e aproveita a chance. Para quem já se decidiu, é só buscar pelo curso de capacitação em Libras em alguma escola certificada pelo MEC. Se você já tem curso superior, pode fazer inclusive como uma pós-graduação. Mas não fica achando que você vai terminar o curso e acabou, viu? Nunca parar de estudar e praticar sempre é uma característica de quem trabalha com línguas, então não seria diferente com a Libras. E é isso, eu fico por aqui, mas se você se interessou, aproveita as oportunidades e vai atrás dessa profissão, que além de estar super em alta, ajuda a promover a igualdade social. Obrigada, Rafa. Agora sim, com todas as estações percorridas, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, agradecendo a presença da Aline Nascimento, Aline Ambrósio, né? Já sou sua fã. E também ao Fernando, que fez parte do nosso programa. A gente também não pode deixar de agradecer a todos os profissionais que cuidam dessa comunicação, né, ressaltando sempre a importância da comunicação chegar a todas as pessoas. Então, quem está aqui no cantinho, muito obrigado. Como faz o obrigado, Aline? Em Libras. Muito obrigado a todos os profissionais que estão aqui com a gente. E a gente se vê na próxima semana, na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá! Até lá, gratidão. Gratidão.